Boa tarde, 1h34. Quero agradecer a sua audiência, contar com esse resto de audiência do Gazeta Alerta, né? Muito obrigado por você estar assistindo a programação da TV Gazeta. Continue conosco aqui no Gazeta Entrevista. Laércio já apertou aí o piloto para apresentar as formas como você pode participar. Eu gosto muito quando você participa, acho que você dá sempre uma qualificada, uma melhorada na qualidade do serviço. Antes de eu passar a palavra aqui para o Padre Manuel, aperta o piloto aí, lá. Deixa eu falar aqui sobre duas coisinhas especificamente. Bom, não é de hoje que a gente fala aqui no Gazeta Entrevista a respeito da falta de transparência dos gastos públicos ali naquela danada da Assembleia Legislativa. Não é? Falando da questão da transparência, inclusive com candidatos aqui que já... Candidato Ney Amorim, por exemplo, que já dirigiu a Assembleia Legislativa. Esse assunto, sempre quando ele vem aqui, a gente trata desse assunto. E ontem teve uma novidade, né? Ontem teve uma novidade. O juiz federal Erley da Luz Brasil, vou resumir a ópera, aceitou a denúncia que foi feita pelo Ministério Público Federal, não é? Que apontava, eu vou pontuar aqui, os crimes que estão sendo apontados pelo Ministério Público Federal, e o juiz entendeu que sim, ó, prática de peculato, crimes da lei de licitações, promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa em torno da contratação de uma empresa de publicidade para a Assembleia Legislativa. A empresária, em delação premiada, colocou as coisas em pratos limpos. E aí, vamos ver em que isso vai dar, né? O martelo do juiz ainda vai bater. A novidade é que o processo andou e o juiz acatou a denúncia, né? Transformando os envolvidos em réus. Mas você se lembra, a gente sempre falou aqui a respeito dessa questão da falta de transparência, não é? Isso é um assunto, certamente isso vai ter desdobramentos e nós vamos ter que noticiar isso por aqui, né? Imprensa, de uma certa maneira, é interesse público, dinheiro público, é notícia. Bom, deixa eu pontuar aqui uma outra situação. Também tem sido notícia em todo canto, aliás, em alguns lugares. No Acre a coisa está bem tranquila, hoje à tarde vai ter uma mobilização, mas a nossa Universidade Federal do Acre, o Instituto Federal do Acre, nem de longe essas universidades refletem o ambiente de tensão, o ambiente de insegurança, o ambiente de nervosismo que outras universidades federais estão aí pelo Brasil afora, né? A classe estudantil lá por fora, muito mais mobilizada, porque os cortes orçamentários têm sido bem complicados, não é? Já quem calculou, já apontou um número, 2,4 bilhões de cortes. A reitora já se pronunciou hoje em coletiva, a UFAC já soltou uma protocolar nota. Agora, tem o presidente da Andifes, que me parece que pontua para além da retórica, que fala-se muito de uma guerra de narrativas, né? Como se os reitores estivessem reclamando porque estão observando o fato por uma determinada ótica. Não é bem uma guerra de narrativas, são fatos. Você vai ver aí, vou pedir para o Laércio apertar o piloto, Laércio, por gentileza, deixa o presidente da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes. Olha só o que ele fala a respeito desses cortes nos orçamentos dos institutos federais, universidades federais e colégios federais. Abarca aí, Lelá. Olha, eu queria fazer uns esclarecimentos aqui sobre essa questão da retirada de recursos das universidades, para não dar a impressão que a gente só está discutindo semântica. Os recursos foram retirados da possibilidade das universidades gastarem. Todos nós, reitores e reitoras de universidades e institutos federais, recebemos um aviso do CIAF, o Sistema de Administração Financeira do Governo, falando que existe a perspectiva do retorno desses valores em dezembro. Perspectiva não é certeza. E a gente fica, naturalmente, bastante preocupado, justificadamente, com tudo isso. E até deve ficar, porque se trata de um decreto. O decreto ele pode ser modificado a qualquer tempo pelo chefe do Executivo e mudar toda essa história.
Aliás, uma outra coisa que é importante relembrar é o seguinte: por um decreto atualmente vigente, lá de fevereiro, que fala sobre a execução orçamentária, está dito que toda a administração pública federal só pode executar os seus valores até o dia 9 de dezembro. Se esses valores entrarem em dezembro, vai ser um grande desafio para a gente gastar. Mas independente disso, ainda que esses valores voltem em dezembro, imagine o seguinte, que você, entre setembro e outubro, de repente, receba a notícia que você não vai receber mais um centavo de salário, ou que a sua empresa não vai receber recurso, de modo que você não vai poder, na sua família ou na sua instituição, poder manter todos os compromissos durante outubro e novembro. A questão é, as universidades como fazem até outubro e até novembro? A gente pode discutir se é contingenciamento, se é corte, se é incisão profunda, se é amputação ou o que for. Na prática, o que acontece é, as universidades tiveram o seu dinheiro retirado. Simples assim. Então isso vai, como ele falou, né? Não é uma questão semântica, não é só uma questão de jogo de palavras. A questão é concreta, é prática. Você imagina o que é você gerenciar uma UFAC, por exemplo? Não é brincadeira. Não é brincadeira. E eu aqui reforço o seguinte, a seguinte condição. Você percebe que todos os 9 parlamentares federais que foram eleitos agora em primeiro turno, 9 porque eu estou incluindo o senador também, não é? Os 8 deputados federais e mais o senador que foi eleito. Todos eles estão alinhados, são de partidos que estão alinhados com o atual governo federal. Você imagina como que fica a reitora Guida Aquino, né? Ao mesmo tempo, está numa situação que é a seguinte, não diz o que tem que ser dito de forma clara, porque a nota que a UFAC soltou ontem, uma nota protocolar para manter o decoro, e ao mesmo tempo, esses parlamentares, quando começarem a atuar, e aí, como é que vai ser? A reitora não vai poder se indispor caso o presidente Bolsonaro se reeleja? É uma situação bem complicada. Ela tem que ficar ali transitando entre o que tem que ser dito e o jogo de cintura que a diplomacia política exige. É uma situação bem complicada. O problema está posto, o debate é público. Se você quiser se pronunciar, eu estou aqui pegando meu tablet, porque agora a conversa vai ser com o Padre Manuel. Padre, que aperreio, né? Essa rotina política é danada, Padre. Boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan. É uma alegria para mim estar aqui no Gazeta Entrevista. Viemos falar sobre o Círio de Nazaré 2022, que é o retorno este ano 2022. Tá certo, o Círio de Nazaré. Agora, antes do Círio de Nazaré, a gente vai falar sobre o Círio de Nazaré, sem dúvida nenhuma. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor se surpreendeu com essa força com que o debate religioso entrou na cena política? O senhor se surpreendeu ou... Não me surpreendi, não. Agora, isso deve ser incômodo para o senhor, né? Não, na verdade, é uma tendência que tem crescido nos últimos anos, né? O tema religioso dentro das questões políticas. Na verdade, a religião, de modo geral, é um tema sociológico, a expressão da fé que não deve ocupar, dentro dos templos, dentro dos cultos religiosos, né, partido político, porque nenhuma igreja deve ter partido político ou defesa de partido político. A igreja é um convite a levar os seus fiéis à unidade. A igreja tem lado, a igreja tem o lado da justiça, o lado do bem, o lado da bondade, o lado da caridade, o lado da honestidade, né? Mas a igreja não, da justiça, da fraternidade, mas a igreja não tem partido político. Nenhuma igreja deveria se ocupar de partido político. Agora, o que me espanta, eu não sei se espanta o senhor também, é a qualidade do debate, né? Porque, tudo bem, nós podemos discutir a religião enquanto expressão sociológica, que o senhor colocou, antropológica. Isso aí, o debate é aberto, sem dúvida nenhuma. Agora, a forma como isso chega contaminado por esse ambiente político é complicado, né, padre? É muito baixo, o nível é baixo. É verdade, está no nível de uma ideologia instrumentalizando a fé, né? O debate religioso hoje é uma instrumentalização da fé a serviço de ideologias, que é ruim para a política e que é ruim para a religião, de modo geral. De um modo geral, exatamente. Bom, padre, vamos lá. Círio de Nazaré. Hoje Belém já amanheceu daquele jeito, né? Para 1.300.000 pessoas, aquilo ali é um mundo à parte. É verdade.
Nós estamos longe disso, mas vamos ter também aqui o nosso bocado, né? Como é que vai ser? Pois é, então é uma alegria para nós. O Círio de Nazaré, o ano 2022, está marcando o retorno do Círio presencial. Este ano, então, nós iremos realizar o 91º Círio de Nazaré. Então, já é quase centenário o nosso Círio e estava parado devido à pandemia, não foi realizado o Círio de modo tradicional. O ano passado foi feita uma carreata, mas este ano, com o avanço da cura da pandemia, nós temos o retorno do Círio presencial. Então, a nossa alegria este ano é que é uma possibilidade da manifestação religiosa até nos ajudar a purificar esse discurso meio enviesado da religião, né? Que a religião ela tem um sentido, é conectar as pessoas a Deus, a religião ela tem um sentido, é aproximar as pessoas de Deus, é ligar o humano com o transcendente, né? Então o Círio de Nazaré, a palavra Círio significa caminhar juntos, sobre a luz de velas. Isso, caminhar juntos, numa mesma direção. Quando caminhamos numa mesma direção, existe unidade, né? Existe harmonia. E as velas, elas têm o símbolo da luz. A palavra de Deus descreve Jesus como luz que ilumina toda a treva, como luz que veio para mostrar um caminho à humanidade. Então, o Círio, na verdade, ela é uma expressão do que é a nossa vivência de fé. Um desejo profundo de caminhar numa mesma direção, no caminho de unidade, guiados pela luz de Cristo. O padre, uma vez, eu quase levei um carão do padre Asfuri, porque eu fui fazer uma reportagem sobre aquela Santa Seringueira. Nossa Senhora da Seringueira. Nossa Senhora da Seringueira. Isso. E eu fiz uma pergunta e o padre, eu não sei se ele estava me ouvindo bem, ele me entendeu mal, eu não sei. Eu sei que ele falou, ele entendeu que eu estava falando assim, que a Igreja Católica já tinha inventado uma outra santa. E aí ele se sentiu ofendido e já partiu para o carão. Eu falei, não, padre, calma, não é isso não. Eu estou lembrando desse fato porque... e essa ideia como é que vocês recebem dessas críticas que falam a respeito do endeusamento de ídolos e tudo? É um ponto muito forte. Quando se coloca isso, né, vocês com os rituais católicos, as procissões, os círios, essa ideia de endeusar, dos ídolos, né? Uhum. Isso é algo que para muita gente é pecaminoso, é demoníaco. Como é que vocês se comportam em relação a isso? Na verdade, existe uma leitura fundamentalista da Bíblia que compreende de uma forma exagerada e fundamentalista, fora do seu contexto, portanto, a relação que a Sagrada Escritura estabelece com imagens. O ser humano necessita de símbolos, necessita de imagens, de rituais para manifestar as suas realidades. Imagina você, nós celebramos os nossos aniversários, nós celebramos as datas importantes da nossa vida, nós celebramos acontecimentos para fazer memória de atos que aconteceram e, ao mesmo tempo, reavivar essa nossa vida, essa nossa história. Então, por que a gente celebra aniversário? Nós celebramos a vida, nós renovamos os votos de renovação da vida, de compromisso com a vida. E tantas outras simbologias que temos da nossa vida que são importantes. No caso da relação familiar. Uma coisa, a importância do símbolo. Para o esposo ou para a esposa, dizer que ama a esposa ou esposa é uma coisa, dizer que ama. Quando ele diz que ama acompanhado do símbolo de uma rosa, aquela palavra ganha uma força extraordinária. Então, a nossa fé cristã, ela é uma fé que se manifesta através das liturgias e dos ritos, né? Então, as imagens, as procissões, elas são realidades simbólicas que fazem memória de um acontecimento de Deus na história, né? A ação de Deus deixa marcas na história. E quando olhamos para Nossa Senhora, Maria, no caso que o Círio é uma expressão religiosa popular mariana, né? Maria foi uma mulher que viveu na Palestina, século I, de condição sociológica humilde, pobre, vivia no interior, não vivia na capital, mas a Sagrada Escritura relata que nela Deus fez grandes coisas, porque quando o anjo a visitou, disse, Maria, você é cheia de graça. Então, o que a igreja honra em Maria, venera em Maria, não são os seus méritos pessoais. É a grandeza de Deus que se manifesta na sua pequenez,
na medida em que ela se abre inteiramente a essa força divina que chama você, chama a mim, chama cada um de nós a manifestar o quanto que Deus é grande, que Deus pode fazer grandes coisas. Ela mesma reconhece, o poderoso fez em mim grandes coisas. Agora, essa crítica que se faz também me parece, posso estar até sendo injusto, mas me parece essa crítica a respeito da questão do uso de imagens e tudo, primeiro, que é uma crítica desrespeitosa. Isso. E é uma crítica, assim, que eu percebo que é coisa de cristão novo. Aquele camarada que começou ali a decorar os primeiros versículos e está ali empolgado, e aí começa a ditar regras. Isso, né? Geralmente é a gente chama dos novos convertidos, né? Um desejo de querer expressar uma realidade que ainda não chegou a um conhecimento verdadeiro, está com opiniões, está com oposições. Né? Geralmente o conhecimento ele tira todos esses preconceitos. Tira, e passa a ser um pouco mais tolerante, mais respeitoso, para que se observe a cena de uma maneira um pouco mais verdadeira. Né? Padre, nós vamos fazer um intervalo e a gente volta para continuar falando. Você falou aí um aspecto aí da vida de Maria que sempre me deixa meio encafifado. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Padre Manuel, aqui no Gazeta Entrevista.